Bem-vindas e bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje, a gente encara um tema que, nossa, desperta muita curiosidade e, vamos combinar, às vezes dá um nó na cabeça, né? Como entender a profecia bíblica? É um universo fascinante, mas cheio de detalhes, não acha? Sem dúvida alguma. A linguagem profética ela tem camadas, tem um jeito muito próprio de comunicar as coisas. É bem fácil a gente se perder um pouco se não tiver um bom guia, né? E falando em guia, hoje a gente está com uns trechos de um material bem respeitado, o Manual de Escatologia do J. Dwight Pentacles. É um livro que pode parecer meio intimidador à primeira vista, mas a ideia dele é justamente dar ferramentas para a gente conseguir navegar nesse terreno. O Pentecoste é conhecido por organizar bem as ideias, sabe? E esses trechos que a gente separou focam justamente nisso. Como é que a gente deve abordar a profecia, quais são as características dela e que princípios a gente pode usar para interpretar de um jeito mais seguro. Então, a nossa missão hoje é meio que garimpar o ouro desses textos. Queremos entender a lógica por trás da profecia, as peculiaridades dela e como aplicar algumas regras para não cair naquelas interpretações muito mirabolantes, sabe? Bora descomplicar isso um pouco. Bora lá. Para começar, então, a profecia não fala como, sei lá, um jornal de hoje, né? Tem um estilo bem diferente. O Pentecoste até cita alguns estudiosos que perceberam isso lá atrás, como o Eiler e o Von Orelli. O que eles notaram, assim, de tão especial? Bom, basicamente, eles viram que a profecia tem um DNA próprio, digamos assim. Por exemplo, muitas vezes o profeta descreve o futuro como se já tivesse acontecendo ali, na frente dele. Sabe? É uma característica interessante. Ah, como se fosse ao vivo. Isso, tipo isso. Outra coisa importante, uma mesma profecia pode, às vezes, se cumprir em etapas diferentes, ou até ter mais de um cumprimento ao longo da história. Não é sempre um aconteceu e pronto. Interessante. Não é tão linear assim, então. Exato. E sabe aquelas profecias que à primeira vista parecem se contradizer? Tipo, o Messias que sofre versus o Messias que reina glorioso. Muitas vezes eles apontam são lados diferentes da mesma moeda, sabe? Partes da mesma história reveladas em momentos distintos. Entendi. E tem mais, o profeta usava as palavras e as imagens do mundo dele, da época dele, para descrever coisas futuras. Coisas que, às vezes, estavam muito além da realidade que ele conhecia. É como, sei lá, pedir para alguém lá do século XV descrever um smartphone. Ele ia usar comparações da época dele, né? Nossa, faz todo sentido. A gente precisa meio que calçar os sapatos do profeta e da audiência original dele, né? Para entender o que aquilo significava para eles. Precisamente. É fundamental ter essa perspectiva histórica. E outro ponto crucial que o Von Orelli destacou bem é que o cumprimento da profecia podia demorar muito ou podia acontecer logo em seguida. E aqui entra algo que gera bastante discussão, né? O quê? Algumas profecias, principalmente aquelas de aviso ou de julgamento, podiam ser condicionais. Ou seja, o cumprimento delas dependia da resposta das pessoas. Pensa no caso de Jonas e a cidade de Nínive. Ah, sim. Que ele pregou e Eles se eles... arrependeram. E o julgamento que tinha sido anunciado foi suspenso, foi adiado. Opa! Peraí, então quer dizer que nem tudo que tá profetizado tá cravado em pedra? Que pode mudar dependendo do que a gente faz. Isso. Isso muda bastante coisa. Calma, calma. Não é bem assim para tudo, tá? É um ponto delicado. Essa condicionalidade geralmente se aplica mais a profecias de julgamento que estão ligadas diretamente ao comportamento humano, ao pecado, ao arrependimento. Certo. Mas as grandes promessas de Deus, aquelas baseadas em juramentos divinos, nas alianças que ele mesmo fez, essas são vistas como certas, como incondicionais, porque elas dependem do caráter de Deus, não da nossa resposta, entende? O quando pode até variar, mas o cumprimento final daquilo, é garantido por ele. Entendi a diferença. Precisa ver se a profecia está mais ligada a uma ordem, a uma condição para a gente cumprir, ou se é uma promessa firme de Deus que depende só dele. Exatamente. E o Von Orelli também notou outra coisa.
A gente precisa separar a mensagem central, ele chama de semente, da forma como ela foi dita na época, a casca. E ele também reforça que muitas profecias, especialmente as sobre Cristo, foram cumpridas de forma bem literal. Aí tem mais um detalhe importante. O profeta podia ver eventos futuros como se estivessem todos juntos num painel, sabe? Mesmo que houvesse séculos de distância entre eles na linha do tempo real. Essa questão do tempo na profecia é realmente muito curiosa. Angus e Green, que o Pentecoste também cita, dizem que o tempo não é o fator principal na visão do profeta. Como assim? Não entendi direito. Então, eles usam uma analogia que eu acho ótima. Imagina você olhando para o céu estrelado à noite. A olho nu, parece que algumas estrelas estão ali coladinhas umas nas outras, no mesmo plano, né? Sim. Mas na realidade, uma pode estar a anos-luz de distância da outra. O profeta, segundo eles, tinha uma visão parecida do futuro. Ele via eventos futuros meio que agrupados, como se fossem picos de montanhas distantes que parecem próximos na paisagem. Ele não necessariamente percebia o vale de tempo que separava um pico do outro. Nossa, que imagem boa! Chamam isso de perspectiva reduzida, ou o termo em inglês foreshortening. É como se o tempo fosse compactado na visão dele. Genial! Uma visão mais panorâmica do que estritamente cronológica. Como ver uma paisagem de muito longe mesmo. E o que é fascinante aqui é como isso se conecta com outro conceito muito importante, a chamada lei da dupla referência. Dupla referência, o que é isso? Basicamente, a ideia é que uma única profecia podia ter, assim, dois alvos, dois focos. Um mais próximo, mais imediato, relevante para o pessoal da época do profeta mesmo, e outro alvo mais distante, talvez séculos depois, com significado mais amplo, mais espiritual ou até final, escatológico. Ah, tipo um 2 em 1, a profecia falava para o presente e para o futuro ao mesmo tempo? Isso, exatamente. E o mais interessante, o cumprimento do evento mais próximo, aquele que acontecia ali na época ou logo depois, muitas vezes funcionava como um selo de garantia, sabe? Um sinal de que o evento mais distante também iria acontecer. Me dá um exemplo. O exemplo clássico que eles usam é o nascimento de Isaac. Era um evento próximo, humanamente impossível por causa da idade avançada de Abraão e Sara, né? Mas aconteceu. E esse cumprimento serviu para quê? Para fortalecer a fé de Abraão na promessa distante, muito maior, a de que toda a humanidade seria abençoada através da descendência dele. O primeiro cumprimento, o mais próximo, validava o segundo, o mais distante. Caramba, que legal isso. Faz muito sentido pensar assim. Ok, essa base sobre a natureza da profecia, o tempo, a dupla referência, já ajuda a clarear bastante coisa. Mas e as formas como ela era revelada? O Pentecoste fala que não era só palavra direta, né? Tinha tipos, símbolos, parábolas. Como é que a gente lida com isso? Vamos começar pelos tais tipos. O que são eles, afinal? Ótima pergunta. Pensa num tipo como se fosse um trailer, sabe? Um trailer divinamente planejado lá no Antigo Testamento. Pode ser uma pessoa, tipo Adão ou Moisés, pode ser um evento, como o Êxodo do Egito, ou até uma instituição, como o sacerdócio ou sacrifícios no templo. Deus usou essas coisas reais, históricas, para prefigurar, para dar uma amostra, um gostinho de algo ou alguém muito maior que viria no Novo Testamento. E essa coisa maior é o... É o antítipo. O antítipo é a realidade final, espiritual, transcendente para a qual o tipo apontava. Cristo é o grande antítipo de muitas coisas do Antigo Testamento, por exemplo. Entendi. Então não é só uma coincidência que a gente acha depois ou uma semelhança superficial que a gente força. Tem que ter um plano de Deus por trás. Exatamente. A ideia central é essa. Havia um propósito divino prévio. O tipo não era só uma ilustração. Ele tinha sua própria importância histórica lá na época dele, mesmo que o pessoal não entendesse completamente seu significado como trailer do futuro. É bem diferente de uma alegoria, por exemplo, que pode ser só uma história inventada para ilustrar um ponto. O tipo era real, era histórico. E ele era, na sua essência, uma forma de profecia visual ou institucional. Certo. E como é que a gente interpreta esses tipos sem viajar demais, sem inventar coisa? Bom, as regras são parecidas com a interpretação normal da Bíblia. Primeiro, entender o tipo no seu contexto histórico original.
o que ele significava lá atrás. Depois, comparar com o antitipo, a realidade no Novo Testamento para a qual ele aponta. É importante focar nos pontos principais de correspondência, sabe? Não ficar procurando significado em cada detalhezinho mínimo. Não forçar a barra, né? Isso. E garantir que a interpretação do tipo não vá contra outras doutrinas claras da Bíblia. O mais importante, talvez. A gente não pode anular o significado histórico do tipo só para achar um sentido espiritual bonito. Ele tinha um sentido real na época. Beleza, acho que entendi os tipos e os símbolos. Nossa, esses aparecem demais, né? Especialmente em livros como Apocalipse, e às vezes são umas imagens bem estranhas. Sim, os símbolos são figuras, imagens, ações que representam outra coisa. Podem ser pessoas, animais, números, cores, objetos. A chave para interpretar esses símbolos, segundo vários estudiosos que o Pentecoste cita, como Bahar e Terry, é buscar as pistas dentro da própria Bíblia. Como assim? A Bíblia se auto-explica nesse ponto? Muitas vezes, sim. Isso é algo que o Feinberg e o Girlstone, também citados, destacam muito e que a gente às vezes esquece. A Escritura frequentemente interpreta seus próprios símbolos. Muitos daqueles símbolos que parecem super misteriosos no Apocalipse, por exemplo, já tinham sido usados e, de certa forma, explicados em livros proféticos mais antigos, como Isaías, Ezequiel, Daniel, Zacarias. Ah! Então a interpretação exige pesquisa cuidadosa na própria palavra. A gente precisa comparar como o símbolo é usado em diferentes lugares, ver se o contexto dá uma dica. Ah, então não é para sair procurando o significado num dicionário de sonhos da internet ou na astrologia. A resposta geralmente está na própria Bíblia comparando as passagens. Exatamente. É um trabalho de detetive bíblico, digamos assim. Os princípios gerais são tentar entender o que aquele símbolo significava no contexto cultural da época em que foi escrito, ver se o próprio texto dá alguma pista interpretativa, comparar com usos semelhantes em outras partes da Bíblia para ver se é um padrão, e focar na ideia principal que o símbolo quer transmitir, sem se perder demais nos detalhes secundários ou acessórios. Faz sentido, é um trabalho mais pé no chão, apesar de lidar com símbolos. E as parábolas? Jesus usou muito, né? Inclusive para falar do reino futuro, da escatologia. Sim, as parábolas são essencialmente histórias, narrativas tiradas do dia a dia daquela época, que Jesus usava para comunicar uma verdade espiritual importante de forma marcante. A regra de ouro aqui, como Han e outros apontam, é descobrir qual é a verdade central, o ponto principal que Jesus queria ensinar com aquela história específica. E não tentar achar um significado secreto em cada personagem, em cada objeto, cada detalhe da história, tipo o que significa a moeda perdida, o que significa o filho pródigo. Exatamente. A gente precisa ter cuidado com isso. Alguns detalhes podem ser só parte do cenário, ornamentos da narrativa para tornar a história mais viva, mas não carregam um significado teológico profundo em si mesmos. O foco tem que ser na lição principal. Certo. Para isso, ajuda muito a entender os costumes da época, para a gente sacar a comparação que Jesus estava fazendo, ver se o próprio Jesus ou o evangelista explicou a parábola em algum lugar, olhar o contexto em que ela foi contada, para quem Jesus estava falando. Por quê? E um ponto muito importante, ter muito cuidado para não construir uma doutrina inteira baseada unicamente numa parábola, especialmente se isso forçar o sentido dela ou contradizer outras passagens bíblicas mais claras. Entendi. Foco na mensagem principal e cuidado para não exagerar. E rapidinho sobre sonhos e êxtases. Esses parecem métodos de revelação mais diretos, mais sobrenaturais. Sim, são descritos na Bíblia como formas mais intensas, digamos assim, de revelação divina, usadas por Deus em certas épocas e com certas pessoas. O êxtase seria um estado em que o espírito do profeta era tomado pelo Espírito de Deus. Ele estaria consciente, mas elevado a um plano onde recebia visões ou palavras diretamente de Deus. Exemplos como Paulo, Pedro, João. E a interpretação disso é diferente. Olha, o interessante é que, segundo a fonte que a gente está usando, a interpretação do conteúdo que foi recebido através de sonhos ou êxtases não tem regras especiais ou diferentes. O método de receber a mensagem era singular, incomum,
mas o conteúdo em si, as palavras, as visões, é interpretado como qualquer outra profecia, usando os mesmos princípios hermenêuticos que a gente aplica à linguagem clara ou simbólica. Ok, então. Ufa! Vimos as características dessa linguagem profética, os diferentes canais que Deus usou para revelar as coisas. Agora vem a pergunta de R$1 milhão, né? Como é que a gente junta tudo isso? Quais são as regras do jogo na prática para interpretar a profecia de forma responsável, sem cair em erro? Essa é a chave, né? E a regra número 1, assim, o pilar central, que quase todos os autores que o Pentecostais cita, gente como Davison, Marcelin, Feinberg, defendem com muita força é: interprete literalmente. Literalmente. De novo essa palavra. Mas e toda essa conversa que a gente teve sobre símbolos, tipos, linguagem figurada, a perspectiva do profeta, como assim literalmente? Ótima pergunta, porque essa é a confusão que muita gente faz. Interpretar literalmente não significa ser um robô que ignora figuras de linguagem, que ignora o contexto. Não é isso. Significa buscar o significado normal, usual, que o autor original, inspirado por Deus, quis comunicar com aquelas palavras específicas, naquela cultura, naquele contexto histórico. Ah! Mesmo a linguagem figurada, uma metáfora, um símbolo, um tipo, ela é usada para comunicar uma verdade literal, uma verdade real. Interpretar literalmente é entender essa verdade pretendido pelo autor, aplicando as mesmas regras de bom senso, de gramática e de contexto que a gente usa para ler qualquer texto, qualquer comunicação. É levar a sério o que está escrito. E por que essa ênfase tão forte no literal? Qual é a base para dizer que esse é o caminho principal? A grande confirmação, o argumento mais forte, vem de olhar para trás. Como é que Deus cumpriu as profecias que já se realizaram na história? Marcelin e o Feinberg, por exemplo, apontam que o Novo Testamento mostra, assim, vez após vez, que as profecias do Antigo Testamento sobre a primeira vida de Cristo, seu nascimento virginal, onde ele nasceria, sua vida, seus milagres, sua morte sacrificial, sua ressurreição, todas elas se cumpriram de forma precisa e literal, nos detalhes. Isso estabelece um padrão divino, entende? Se Deus agiu literalmente no cumprimento das profecias passadas, a aposta mais segura, mais coerente, mais respeitosa com a palavra é esperar que ele faça o mesmo com as profecias que ainda tratam do futuro. Abordagens não literais, muitas vezes como alegorizar ou espiritualizar tudo, geralmente surgem para tentar evitar conclusões que não se encaixam num sistema teológico que a pessoa já tem pré-definido, sabe? Entendi. O passado é a chave para o futuro nesse caso. O método que Deus usou para cumprir o que já cumpriu indica como ele vai cumprir o resto. Faz sentido. Qual seria a próxima regra importante? Interpretar conforme a harmonia da profecia. Isso está ligado àquela ideia bíblica, mencionada lá em 2 Pedro 1, de que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. O que isso quer dizer? Que não dá para pegar uma profecia isolada, arrancada do contexto e tirar conclusões mirabolantes sem ver como ela se encaixa no quadro geral da revelação bíblica. Certo. Tudo tem que fazer sentido junto, como peças de um grande quebra-cabeça que Deus está montando ao longo da história. Uma profecia ilumina a outra. E aquela ideia da perspectiva que você falou, da visão panorâmica do profeta? Sim, isso leva diretamente à regra de observar a perspectiva da profecia. A gente tem que lembrar que o profeta podia ver eventos que na realidade estão distantes no tempo, como se estivessem próximos ou interligados na visão dele. Ter essa noção do mapa geral da profecia ajuda a gente a não confundir os tempos e as épocas. Certo. E bem ligada a isso está a regra de observar os relacionamentos de tempo, ou o tal do escorço, foreshortening. É reconhecer que pode haver grandes intervalos de tempo, às vezes séculos, entre eventos que aparecem lado a lado na visão profética. O exemplo clássico é o primeiro e o segundo advento de Cristo, que muitas vezes aparecem juntos nos profetas do Antigo Testamento, sem uma indicação clara do longo período da igreja entre eles. Entendi. É preciso ter essa consciência dos vales entre os picos das montanhas que o profeta via.
Que mais a gente precisa lembrar? Bom, outros pontos muito importantes que a fonte destaca são interpretar cristologicamente. Lembrar sempre que Jesus Cristo é o tema central de toda a Escritura, do Gênesis ao Apocalipse. A profecia, no fim das contas, aponta para ele e para o seu plano. Como diz lá em Apocalipse 19, versículo 10, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ele é o foco. Exato. Depois, interpretar historicamente. Isso reforça o que já falamos. Conhecer o mundo do profeta, a cultura, os costumes, a geografia, a política da época, para entender o que as palavras e as imagens significavam naquele tempo e lugar. E, claro, um básico, que às vezes a gente esquece. Interpretar gramaticalmente. Prestar atenção séria às regras da linguagem, ao significado das palavras, à estrutura das frases, aos tempos verbais. A gramática importa. Com certeza. E a dupla referência que a gente mencionou lá no começo, ela entra como regra também. Entra sim, vale reforçar. Interpretar de acordo com a lei da dupla referência, quando for o caso, né? Não se aplica a tudo, mas onde parece haver essa visão dupla, uma próxima e uma distante, é importante reconhecer e lembrar que o cumprimento parcial no passado não anula o cumprimento futuro, mas muitas vezes o confirma, apontando para um cumprimento final ainda mais completo e literal. E por fim, talvez uma regra que amarra tudo isso, interpretar coerentemente. O que a fonte argumenta aqui é que a gente não deve ficar misturando métodos de interpretação ao nosso bel prazer. Se o método literal, que é confirmado pelo cumprimento histórico das profecias passadas, parece ser o mais seguro e o pretendido por Deus, então ele deve ser aplicado de forma consistente, mesmo quando as conclusões não são as que a gente esperava ou gostaria. Entendi. Se é consistente num método escolhido... Isso. Muitas interpretações confusas ou contraditórias surgem justamente por falta de coerência, por começar literal e depois mudar para alegórico no meio do caminho quando o resultado não agrada algum sistema teológico prévio. É preciso perseverança na aplicação dos princípios. Ufa! Olha, é realmente um conjunto de ferramentas bem seguro, bem robusto. Exige atenção, exige disciplina, estudo cuidadoso, mas parece um caminho bem mais seguro para a gente tentar entender essas partes tão importantes e às vezes tão debatidas da Bíblia, né? Com certeza, dá mais segurança. E é interessante que no finalzinho desses trechos que a gente viu, o Pentecoste já começa a introduzir o próximo passo, falando da importância das alianças bíblicas, começando pela aliança abraâmica como sendo a estrutura fundamental para entender toda a escatologia, todo o plano de Deus para o futuro. Fica a dica aí de que esse é um estudo complementar essencial, né? Fundamental. As alianças são como a planta baixa, a arquitetura sobre a qual toda a profecia é construída e interpretada. Sem entender as alianças, a escatologia fica meio solta. E para a gente terminar, pensando em tudo isso que a gente conversou, talvez um pensamento para levar para casa, para refletir. Manda aí. Se a gente levar a sério esses princípios que discutimos, especialmente essa abordagem mais literal, baseada em como Deus já agiu no passado, a ideia de que a própria Bíblia ajuda a interpretar os seus símbolos e que as peças do quebra-cabeça se encaixam. Como é que isso poderia desafiar algumas interpretações mais populares ou talvez algumas profecias da moda sobre o fim dos tempos que a gente ouve circulando por aí hoje em dia? Será que elas se sustentam sobre essa análise mais rigorosa? Nossa, excelente pergunta para a gente continuar pensando e avaliando o que a gente ouve e lê por aí. Muito obrigada pela companhia nessa exploração profunda de hoje. Esperamos que tenha sido útil para clarear um pouco as ideias sobre esse tema tão complexo. Estaremos de volta com uma nova análise na próxima semana. Valeu! Que Deus abençoe a todos nós. Até lá!